muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar na Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 18 e no capítulo 19 do livro de Jó. Então, se você puder, eu quero te fazer um convite. Pega a sua Bíblia para a gente meditar junto. E eu vou estar meditando junto com você nessa tradução aqui, que é a linguagem Nova Bíblia Viva, que é uma linguagem mais acessível, mais facilitada, que tem uma compreensão muito mais fácil, porque é um vocabulário mais próximo da forma como a gente se comunica no dia a dia. Então, se você estiver procurando uma Bíblia com uma linguagem mais acessível, que fique mais fácil de você compreender as Escrituras, eu indico a Nova Bíblia Viva para você. Depois, quando terminar aqui a live, você pode me chamar no privado, me pedir o link que eu te envio. Aqui na live eu não consigo enviar, mas lá no privado eu consigo enviar para você. Combinado? Só você dizer lá, Ana, eu quero o link da Bíblia. E aí eu vou te enviar. Então, abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 18 e nós vamos ler também o capítulo 19 hoje. Tem alguém aqui que está pela primeira vez aqui na live? Quero te conhecer, deixa eu ver. Hoje eu entrei aqui um pouco mais tarde, do que eu costumo entrar. Eu costumo entrar às 10 da manhã. Hoje eu não consegui entrar exatamente às 10 da manhã, mas estamos aqui. A Thaisa disse que comprou a dela e chegou. Glória a Deus, minha irmã, será bênção na sua vida. E comprou também o livro Eu Declaro, você está fazendo o propósito de 31 dias também. Glória a Deus. A Milage Sica está pela primeira vez. A Tatiane Gomes Abreu está pela primeira vez. Tainara, Kelly Vitorino do Rio de Janeiro, que bênção. Sejam todas muito bem-vindas. Em nome de Jesus, que seja um tempo precioso para você na presença do Senhor. Saiba que se você está aqui, não é por acaso, Deus preparou um lugar à mesa para nós desfrutarmos esse tempo de qualidade com Ele. A Carol também já comprou a nova Bíblia dela. É o Eu Declaro ou a Bíblia, Carol? Que até o seu filho está lendo. Que máximo, glória a Deus. Deus abençoe. Então sejam todos muito bem-vindos. Antes de a gente começar, a gente sempre faz uma oração para a gente consagrar esse nosso encontro ao Senhor, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então sempre antes de você meditar na palavra, por mais acessível que seja a linguagem da sua Bíblia, sempre convide o Espírito Santo para te dirigir, para te ensinar as verdades da palavra direcionadas para o momento que você está vivendo. Então vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e nos dirija em nome de Jesus. Paizinho, nós consagramos a Ti, Pai, esse tempo de mesa. Te apresento, Pai, o coração de cada uma das Tuas filhas que estão nesse momento conectadas aqui nessa live, Pai, com o coração, Senhor, desejoso de Te conhecer mais, de receber de Ti, Senhor, uma direção, uma instrução, Senhor, para a vida delas. Que o Senhor venha, Pai, nos suprir nesse momento, derramando sobre nós uma porção, Senhor, de sabedoria do céu, nos dirigindo, Senhor, tocando em nós, Senhor, e efetuando em nós o Teu querer. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, nos dê condições, Pai, de receber a Tua palavra, de compreendê-la, Pai, e de colocá-la em prática nas nossas vidas. Paizinho, fica conosco nessa live do início ao fim. Me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa servir as Tuas filhas, Senhor, com sabedoria e com excelência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos meditar no capítulo 18 e 19 de Jó. Se você está chegando aqui por agora, por esses dias chegou bastante gente nova aqui, glória a Deus por isso, seja muito bem-vinda. Nós temos o hábito de segunda a sexta, às 10 da manhã, fazermos uma meditação na palavra. Então, se você der uma passeada depois ali pelas fotos do meu perfil, que a gente chama de feed, os posts ali do perfil, você vai ver que tem muitos encontros que nós já fizemos, Esse mês de maio, inclusive, nós estamos completando 2 anos aqui no Instagram. Então, tem mais ou menos 2 anos que a gente faz o tempo de mesa e tem sido uma bênção. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir estudar a Bíblia toda aqui. A gente vai, devagarinho, mas constante, Estamos há 2 anos. Então, nós já fizemos os 150 salmos,
Se você gosta de meditar no livro de Salmos, dá uma passeada depois no feed, vai mais para baixo lá no meu perfil, que você vai ver lá, tem o tempo de mesa com todos os 150 salmos, então você pode todos os dias de manhã clicar lá e assistir. Tem também o canal no YouTube, que também é @soquerotuapresença. Se você não conseguir encontrar aqui no meu perfil também, no link da bio, né? Tem lá também o endereço do meu canal no YouTube para você seguir. O YouTube é muito bom porque aqui. Eu tava dizendo que o YouTube é muito bom porque lá você consegue deixar registrado o progresso, né? Então, às vezes você tá assistindo a live, de repente você precisa interromper, ele salva onde você parou e depois você pode retomar. Aqui no Instagram não tem isso, né? É mais difícil de você selecionar onde você parou e continuar. Não sei se você já precisou fazer isso, não é tão simples. Então, se você puder, siga lá no YouTube também, as declarações do Eu Declaro que a gente tá fazendo à noite, né? O propósito de 31 dias também já estão lá. E aí você pode compartilhar com quem você ama, com quem tá precisando de uma mensagem de esperança. Então, como eu estava dizendo, aqui no perfil tem salvo vários tempos de mesa, né? A gente já estudou Esther, já estudou Ruth, já estudou Tiago, já estudou os 31 provérbios 2 vezes, né? E agora a gente está em Jó. Então, aproveite esse conteúdo riquíssimo, né? Sábado e domingo, por exemplo, a gente não tá aqui ao vivo, mas tem muito conteúdo extraordinário que você pode acessar gratuitamente. E eu tenho certeza que vai te edificar e vai ser bênção para a sua vida. Então, nós estamos estudando agora o livro de Jó. E se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, o livro de Jó fala sobre um homem, né? Jó, temente a Deus, íntegro, que buscava, né, se afastar do mal, que amava a Deus de todo o coração. Ele era o homem mais poderoso e mais rico do Oriente e tinha uma família maravilhosa, um homem estabilizado, né? E de repente ele perdeu tudo. De repente ele perdeu os 10 filhos, de repente ele perdeu todos os bens, de repente ele perdeu a saúde. E até a própria esposa dele, né, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como você pode ainda conservar a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então ele estava vivendo um momento, né, de extrema angústia. E para completar, os amigos dele resolveram visitá-lo. E ao invés de levar uma palavra de conforto, começaram a acusá-lo, né, a colocar mais peso sobre ele. Então, quantos de nós, né, no momento de necessidade de apoio, não fomos injustiçadas, fomos caluniadas? Então, esse livro de Jó, né, esse texto, ele nos mostra que todos nós, né, passamos por processos na nossa vida, por injustiças, mas Deus, ele não sabe errar. Deus faz com que até aquilo que é mal se converta em bem. E a gente vai ver aqui, através da história de Jó, né, que ele pode estar passando por um momento difícil, mas o vale da dor não é o destino final dele. Quando você olhar lá o capítulo 42, você vai ver que a sorte de Jó foi restituída em dobro. Então, vale a pena, né, passar pelo processo junto com o Senhor. Vale a pena colocar nele a nossa confiança. Muitas vezes nós não vamos compreender o que está acontecendo, né? Porque nossa mente é natural, nós não conseguimos discernir coisas sobrenaturais. Nossa mente é limitada e nós precisamos somente confiar no Senhor, né? Que Ele tem cuidado de nós, Ele tem o melhor para nós. Então vamos meditar capítulo 18 e 19. Então, mais uma vez, Jó vai ser confrontado por um dos amigos dele, Bildade, pela segunda vez. Ele já havia sido confrontado, vai vir de novo. E a palavra diz assim: pela segunda vez, Bildade, o suíta, respondeu: por que você insiste em dar respostas longas e sem sentido? Fale com sensatez, se você deseja que respondamos. Será que você pensa que somos animais ou ignorantes aos seus olhos? Você que está furioso com a vida acha que se deve abandonar a terra por sua causa? Será que por sua causa as rochas mudarão de lugar? A luz do perverso se apagará e a chama do seu fogo se extinguirá? Nas suas tendas a luz se escurecerá, a sua lâmpada se apagará? O andar confiante do perverso se enfraquece. Ele será destruído pelos seus próprios planos. Ele caminhará direto para a rede, e os seus pés ficam presos na malha. Cairá nas armadilhas pelo calcanhar, e o laço o aperta. Em seu caminho há uma corda escondida na terra, e uma armadilha em seu caminho.
O medo de todos os lados o assusta e o perseguirá em todos os seus passos. O sofrimento virá faminto sobre ele, e a miséria está à sua espera, a qual consome parte do primogênito da morte, devora os seus membros. Ele pode se proteger numa casa segura, mas será arrancado de lá, e será levado ao rei dos terrores. Ninguém dos seus morará na sua tenda, espalharão enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam-se as suas raízes, e por cima os ramos são cortados. Ele será esquecido por todos, e seu nome desaparece da terra, o seu nome será esquecido. Ele será expulso da luz para as trevas e banido da civilização. Seus filhos morrerão sem ter filhos, e sua família acabará junto com ele. Em toda a terra, os do ocidente ficam assustados com a sua ruína, e os do oriente são tomados de pavor. A habitação do perverso. Essa é a situação dos que não conhecem Deus. Uau! Veja o que o amigo de Jó está dizendo para ele. Veja o que o amigo de Jó está dizendo para ele. Uma pessoa que deveria naquele momento, levar conforto, levar alívio, levar uma palavra de esperança. Lembrando que Jó, ele era um homem íntegro, um homem bom, que estava sempre ajudando a todos, fortalecendo aos outros. E no momento que ele precisou, isso não aconteceu com ele. E eu vou pedir para quem tá falando que tá travando, se não tá bom para vocês, vocês podem sair, tá? Eu vou continuar. Quando eu percebo aqui que trava, eu continuo. Mas não tirem o foco da palavra de Deus dizendo que tá travando. Se não tá bom, vocês podem sair, vocês podem se retirar. Não vai ajudar em nada ficar falando que tá travando, tá bom? Eu vou ser bem firme porque nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Então, eu estou percebendo aqui quando dá oscilação e eu repito novamente. Então, por favor, estejam intercedendo para que a live fique estável e não ficar falando que está travando. Estejam em espírito de oração junto comigo. Tenham reverência nesse momento da palavra. Então, Jó, ele era um homem temente a Deus, íntegro. E nesse momento ele recebeu, a visita dos amigos, e os amigos estavam tentando, de toda forma, justificar e explicar o sofrimento de Jó. Nós sabemos, que o salário do pecado é a morte. E sim, o ímpio, o pecador, ele vai sofrer a consequência, dos seus atos. Quem cumpre princípios colhe promessas, mas quem abre mão os princípios vai colher também as consequências de abrir mão desses princípios. Mas no caso de Jó, nós vemos desde o capítulo 1, Deus falando, não há ninguém na terra como o meu servo Jó, homem íntegro do coração puro, que busca fugir de toda aparência do mal. E ele permite que Satanás toque na vida dele, porque ele conhecia o coração de Jó, sabia que ele o servia de todo o coração. E Satanás o tempo todo tentando acusar, falando assim, ele é um homem íntegro porque também ele tem tudo, ele tem riqueza, ele tem saúde, ele tem uma família numerosa. Toca nele então para ver se ele não te nega. Mas Satanás pôde ver, que o coração de Jó estava no Senhor. E assim deve estar também o meu coração, o seu coração, em todo tempo. Mesmo no dia bom, nós devemos louvar o Senhor. E no dia mau, nós devemos também louvar o Senhor. Porque Ele continua sendo bom e Deus não sabe errar. Ele tem um propósito perfeito para cada uma de nós. E no tempo certo, nós vamos compreender o porquê de muitas coisas. A nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai recebendo algumas peças e às vezes parece que as peças não se encaixam, Mas depois a gente começa a ver que está se formando ali um plano perfeito. Você pode olhar hoje para sua vida, para momentos de adversidade que você viveu, que você pensava assim, é o meu fim, ou eu não estou entendendo por que está acontecendo. E depois lá na frente você pôde entender, falou assim, olha só, Deus estava fazendo algo novo. Deus estava me levando ao desconforto, porque senão eu nunca sairia daquele lugar que era abaixo do que Ele queria me colocar. Então as provações, elas vêm não para nos causar dano, mas para nos fortalecer e nos reposicionar, onde o Senhor quer nos levar. Então, o que a gente pode aprender nesse capítulo 18, principalmente? Bildade, que era um amigo de Jó, julgou Jó.
né? Ele via só o exterior, mas Deus vê o coração. E você também deve guardar o seu coração dos julgamentos, porque só Deus conhece o seu interior, conhece a intenção do seu coração, dos seus pensamentos. Então não aceite palavras que não representam o que você verdadeiramente é. Eu vou compartilhar com você um pouco do que eu vivo aqui diariamente. Ontem mesmo eu recebi um comentário de uma senhora que é professora, inclusive. Ela me chamou de maldita nos comentários, né, no privado e também na caixinha de perguntas. E isso aí é todo dia, tá, gente? Todo dia tem gente que me xingando, amaldiçoando. Só que eu vou deixar com que isso chegue ao meu coração. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou parar algo lindo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei como foi que Ele me entregou para eu estar aqui hoje. Então, todos os dias tem senhorinhas que deveriam, né, estar agindo com mais sabedoria, mas a idade não tem nada a ver, né, com sabedoria. Muitas vezes a gente pode ter, né, 70, 80 anos e ainda agir, né, com infantilidade, né, com tolice. Então, eu recebo muito julgamento todos os dias, mas para honra e glória do Senhor eu também recebo muitos testemunhos. E eu sei que eu estou no caminho certo, eu estou onde o Senhor me pediu para estar. Então, o que nós precisamos fazer? Assim como Jó sabia do coração dele, da entrega, da vida dele de intimidade com o Senhor. E os amigos ali estavam acusando, e agora a gente vai ver ele rebatendo e dizendo exatamente isso. Olha o que ele diz aqui no começo do versículo do capítulo 19. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me castigar com essas acusações falsas? Até quando encherão meu coração de tristeza? Já perdi a conta de quantas vezes vocês me repreenderam. Para vocês isso parece ser algo sem a menor importância. Eu reconheço que não sou perfeito, mas comigo ficará o meu erro. Vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmos que são muito justos e sinceros e usam contra mim a minha humilhação. Fiquem sabendo que meu sofrimento veio de Deus e foi Ele que me prendeu em sua rede. Então nós precisamos saber exatamente quem nós somos no Senhor. Nós sabemos que no Senhor nós somos justificadas, nós somos amadas e o Senhor não sabe errar. Toda autoridade ela é instituída por Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Então, Bildade e os outros dois amigos de Jó julgavam ele, né, sem sabedoria, porque eles entendiam, né, de forma limitada que o sofrimento vinha somente através do pecado. E essa história de Jó nos mostra que não. Pessoas justas também sofrem, mas com um propósito. E no tempo certo, Deus vai fazer aquela pessoa sair do vale da dor. Então existem vales, né, que nós precisamos passar para nosso amadurecimento, para nosso crescimento. Quando você medita lá no capítulo 42 de Jó, Jó diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então os sofrimentos, eles servem para nós experimentarmos, né, da soberania de Deus, da presença de Deus, termos experiências, testemunhos e nos tornarmos cartas vivas do amor de Deus. E assim podermos também ajudar outras pessoas a se livrarem de cativeiros, né, espirituais. Então, o que nós podemos aprender aqui com o capítulo? Podemos aprender com o capítulo 18. Quando alguém te acusar, você tem que se lembrar que a sua verdadeira identidade, a sua real identidade está em Cristo, não na palavra dos outros. A sua real identidade está no Senhor e não na palavra dos outros. Porque os outros veem a aparência, mas Deus é quem sonda os corações. Então é diante do Senhor que eu tenho que estar posicionada, que eu tenho que estar com o coração puro. É diante do Senhor todos os dias que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que pedir para Ele dirigir os meus passos, que todos os dias eu tenho que me apresentar com o coração quebrantado. Então, entenda isso. A sua identidade, o seu valor, né, está em Cristo. Deus amou, né, a Amanda, Deus amou a Célia, Deus amou a Rosa, a Silvana de tal maneira que deu seu Filho único para que ela, que nela crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você é amada, você é justificada, perdoada, redimida. Essa é a sua real identidade.
Então não permita que outras pessoas te deem identidade. Não permita que pessoas te digam que você é maldita, como disseram para mim ontem. Olha que forte isso, né? E muitas vezes a gente não percebe que quando a gente vai atirar lama em alguém, primeiro eu sujo as minhas mãos. Então muito cuidado quando você for criticar alguém, caluniar alguém. Porque quando você vai fazer o mal tem que sair primeiro daqui de dentro de você. Então eu vejo essas pessoas assim que saem destilando ódio, né? Como pessoas dignas de misericórdia, né? Porque quando eu não gosto de algum conteúdo, eu não concordo com alguma coisa, o que eu faço? Eu vou procurar um conteúdo que eu gosto, não vou perder tempo precioso da minha vida atacando ninguém. Então, se você não concorda, né, com o que você tá vendo na vida de um amigo, não seja uma pedra de tropeço na vida dele, sabe? Não leve mais peso, não leve mais angústia. Interceda por ele, né? Se você tá vendo que ele talvez está indo para um caminho que não é bom aos seus olhos, interceda diante do Senhor. Mas muitas vezes, quando nós tentamos colocar palavras, né, para trazer uma compreensão que a pessoa nem pediu, geralmente a gente pode errar. Então, quando você vê alguém sofrendo, ofereça a sua companhia, né? E se necessário, use palavras, mas só use as palavras se as suas palavras forem gerar conforto, né? E não mais peso. E lembra disso, quando te acusarem, sonda o seu coração. E lembra que a sua identidade está em Cristo e não na palavra dos outros. A maioria das pessoas, elas não sabem nem quem elas são, quanto mais quem você é. A maioria das pessoas não sabe nem para onde está indo e não podem também determinar para onde você deve ir. Então você tem que buscar todas as estratégias, todas as direções no Senhor. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então se você tem uma vida, né, de comunhão com Deus, ali está o seu tesouro, porque ali você vai receber toda a direção que você precisa. Então Jó está fazendo isso. Jó, ele não está permitindo que aquelas palavras de acusação permaneçam sobre ele. Então ele está rebatendo aqui no capítulo 19. Eu vou continuar. Então ele diz aqui no versículo 5: vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmos que são muito justos e sinceros, e usam contra mim a minha humilhação. Fiquem sabendo que meu sofrimento veio de Deus e foi Ele que me prendeu em sua rede. Eu grito, é injustiça, mas não obtenho resposta. Clamo socorro, mas não há justiça. Deus transformou os meus caminhos em becos sem saída. Cobriu a estrada da minha vida de escuridão. Ele acabou com a minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele destruiu a minha vida de todas as maneiras possíveis. Minha esperança se foi como uma árvore arrancada da terra. Sua ira ardeu como um fogo contra mim. Ele me considera como um dos seus inimigos. Mandou seus exércitos avançarem contra mim. Me cercaram e acamparam-se ao redor da minha casa. Ele fez meus irmãos se afastarem de mim e meus amigos me considerarem um desconhecido. Os meus parentes não me dão ajuda e meus amigos nem se lembram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas que vivem na minha casa me consideram um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Versículo 16. Chamo o meu servo, mas ele já não me obedece. E eu preciso pedir humildemente se quero que meus servos façam algo para mim. Minha própria esposa não chega perto de mim, porque acha o meu hálito repugnante. Por causa do mau cheiro dessas feridas abertas, meus próprios irmãos não se aproximam de mim. Até as crianças zombam de mim e riem às minhas custas quando tento me levantar. Todos os meus amigos allegados me detestam. Aqueles a quem eu mais amava também me condenam e me desprezam. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. É muito forte, né, esse versículo 19. Todos os meus amigos allegados me detestam. Aqueles a quem eu mais amava também me condenam e me desprezam. Então, muitas vezes Deus vai permitir com que a gente experimente essa solidão, né, essa sensação de abandono, mesmo estando rodeado de pessoas, para que a gente aprenda, né, a depender somente de Deus. Para que a nossa confiança e as nossas expectativas estejam somente no Senhor. Porque Ele é o único que não vai nos frustrar.
As pessoas, elas vão errar, vão falhar conosco, assim como nós também, né? Temos que reconhecer que nós já falhamos com muita gente. Nós também já machucamos muitas pessoas. Às vezes sem entendimento, às vezes sem querer, sem perceber, quando foi ver, já tinha acontecido. Então, às vezes Deus permite, né, que alguns desafios assim aconteçam para que a gente compreenda que a nossa plena confiança precisa estar no Senhor, a nossa completa dependência precisa estar no Senhor e não nas pessoas. E aí ele diz no versículo 20 do capítulo 19, não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham misericórdia de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me derrubou. Já não chega o castigo que recebo de Deus? Será que vocês também vão se voltar contra mim? Então Jó aqui está chamando eles à consciência, né? Vocês sabem quem eu sou, vocês caminham comigo há muito tempo, né? Lembrem de quem eu sou. Eu não sou essa pessoa que vocês estão pintando aí, vocês me conhecem, né? Eu tô dizendo para vocês, eu estou sofrendo algo que eu não sei o porquê, né? Deus permitiu, mas eu não sei o porquê. E vejam que os amigos dele estão sendo extremamente duros com ele, injustos com ele, e diante de uma pessoa que está completamente, né, no vale da dor. Imagina você ir lá levar peso para alguém que tem julgar uma pessoa que acabou de perder 10 filhos, toda a saúde e todos os seus bens. É algo muito duro. E aí Jó vai dizer aqui no versículo 22, já não chega o castigo que recebo de Deus? Será que vocês também vão se voltar contra mim? Ah, como eu gostaria que minhas palavras fossem registradas. Foram registradas, Jó. Olha, ele está dizendo aqui, ah, como eu gostaria, né, que as minhas palavras fossem registradas, para que lá na frente saibam, né, que o meu coração está íntegro e puro diante do Senhor. Quem dera fossem gravadas num livro. Versículo 24. Quem dera fossem gravadas com ferramentas de ferro e chumbo, ou gravadas para sempre numa rocha. E aí esse versículo 25, talvez seja a mensagem mais poderosa de tudo isso que a gente está lendo aqui. Mas de todo esse sofrimento, de toda essa calúnia, de toda essa injustiça, de todas essas acusações, de todo esse peso, de toda essa dor, olha o que Jó diz em meio a todo esse sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Uau! Uau! Então, quando alguém te acusar, quando você estiver se sentindo injustiçada, caluniada, quando você perceber que seu coração está querendo ficar ofendido, perdoa rapidamente e declara essa palavra. Eu sei que o meu Redentor vive e em algum momento ele vai se colocar a meu favor sobre a terra. Eu estou vivendo um processo, mas em algum momento a verdade virá. Em algum momento a honra virá. Eu só preciso permanecer firme, resistir nesse processo. Versículo 26. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele. Como desejo que esse dia chegue logo. Isso aqui também é maravilhoso. Nós precisamos ansiar pela vida eterna. Você já se pegou, né, desejando estar com o Senhor, desejando a vida eterna? Porque muitas vezes a gente quer coisas muito focadas, né, em coisas materiais, coisas terrenas, mas nós devemos ansiar pela eternidade. Nós devemos ter saudade do céu, porque lá é a nossa verdadeira pátria. Então ele diz aqui, sim, eu verei a Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele. Como desejo que esse dia chegue logo. Por isso, se vocês disserem, como o perseguiremos, pois a raiz da aflição está nele, tomem cuidado. Deus sabe que essas acusações são falsas e dará um castigo severo a vocês. E então vocês saberão que há juízo. Uau! Então, quando você for acusar alguém, tome cuidado. Porque Deus é que é o justo juiz. Deus é que é o Pai. Nós somos filhos. Eu não sei se você tem filho, mas eu imagino que mesmo que seu filho erre, você prefere que você mesmo traga a disciplina sobre ele do que alguém que você não conhece. Então imagina que seu filho, sem querer, jogou a bola na vidraça da vizinha e quebrou. Você ia se sentir confortável que a vizinha pegasse e desse uma surra no seu filho sem antes vir falar com você? Não. Por quê? Porque quem corrige é o pai, é a mãe. Então,
que nós venhamos ter esse entendimento. Deus é quem é o justo juiz. Quando alguém pratica, né, qualquer tipo de injustiça contra nós, nós devemos ir para nossa audiência, no nosso secreto, e apresentarmos diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, a dor que a gente carrega no nosso coração, das injustiças, das feridas emocionais. Então Jó tá falando aqui, né, pro amigo dele, ó, vocês estão me perseguindo, vocês estão trazendo peso, acusação sobre mim, tomem cuidado. Deus sabe que essas acusações são falsas. Vocês estão vendo o exterior. Vocês estão tentando justificar o meu sofrimento com base no entendimento limitado de vocês. Mas tomem cuidado, porque Deus sabe que essas acusações são falsas e dará um castigo severo a vocês. E então vocês saberão que há juízo. E de fato, lá no capítulo 42, Deus ele pega e fala com os amigos de Jó duramente. E pede para que Jó ore por eles, para que o peso do pecado não venha sobre eles. E Jó faz isso. Jó apresenta também um coração misericordioso. Então, nós devemos entender isso. Guardar o nosso coração, né, no momento da acusação, sabendo que a nossa identidade está em Cristo, não nas palavras dos outros. E também, com sabedoria, não julgarmos ninguém. Porque Deus é que é o justo juiz. Às vezes a gente olha para uma situação e a gente acha que sabe exatamente o que está acontecendo. Mas a gente só vê a aparência. É Deus que conhece o interior. E muitas vezes se a gente for apressado em fazer julgamentos, em tentar justificar e explicar o sofrimento do outro, a gente pode estar pecando. A gente pode estar levando mais aflição, mais peso, mais angústia para alguém. Sendo que Deus nos chamou, né, para sermos misericordiosos, amorosos, para nós amarmos o nosso próximo. Então que você possa guardar o seu coração, tanto na hora que você for acusada, injustiçada, tanto também de você não proceder dessa maneira, de agir com falta de sabedoria, fazendo julgamentos, né? Sem ter plena certeza do que você está dizendo, porque a gente nunca vai conhecer o interior de alguém. Leve em oração, sabe? Peça para o Espírito Santo de Deus tocar no coração daquela pessoa e de repente levar ela ao entendimento, ao amadurecimento, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da injustiça. Nós não somos o Espírito Santo. Então, às vezes a gente quer falar e muitas vezes a gente acaba tropeçando nas nossas palavras, né? E trazendo, abrindo brechas, né? Sobre a nossa vida. Então, que nós venhamos ter sabedoria no nosso falar. E mesmo nos momentos de dor, né, você possa declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração pode curar a sua alma, mudar a perspectiva, né? Essa confissão, quando feita, ela muda, né, o seu coração e faz você sair desse lugar de vítima para alguém que sabe da sua real identidade, sabe que tem um Pai que vê todas as coisas, que não sabe errar, que está no governo de todas as coisas. Então Deus não se esqueceu de você. Embora aqui nesses capítulos que nós estamos estudando agora, Jó sentia Deus em silêncio, Deus estava com ele o tempo todo. E no tempo certo, tudo foi restituído em dobro. Então espere pela restauração do Senhor. Jó ele perdeu tudo, mas lá no final da história, Jó também foi restituído tudo em dobro. Deus restaurou a sorte dele. Então, o mesmo Deus que mudou a história de Jó, eu creio que Ele está escrevendo uma história vitoriosa para você nesse instante, né? Permaneça com o Senhor, coloque toda a sua confiança nele, porque vale a pena confiar no nosso Deus. Amém? Então, que você guarde seu coração. Todos nós vamos passar, né, por momentos difíceis. A nossa vida, ela é uma curva sinoidal, né? Ela tem altos e baixos, ninguém fica só no alto. Então, quando você está no alto, desfruta, né? Glorifica, agradece, mas saiba que vai vir um momento desafiador. E quando você perceber que você está descendo para um momento desafiador, desce dando glória e aleluia para esse tempo ali no vale do choro, da dor, ser mais rápido. Porque o que faz a gente ficar mais tempo ali no vale da dor é a murmuração, é a ingratidão, é ficar olhando só para o que falta e esquecer de que Deus é bondoso, esquecer da grandeza de Deus, esquecer de tudo que Deus já fez. Então, nos momentos de dificuldade, lembra da grandeza de Deus em todo tempo.
Declara, eu sei que o meu Redentor vive. Declara o Salmo 23:3, Pai, refrigera minha alma, me ajuda, Pai, a passar por esse vale rapidamente, me dê bons olhos, me dê cânticos de louvor nos meus lábios, para que em todo tempo eu esteja falando palavras de sabedoria, palavras de gratidão, porque não combina uma pessoa com um coração grato ficar ali no deserto, na dor. Então que você tenha sempre um coração grato. E saiba que sempre poderia ser pior. O Salmo 124 diz, se não fosse o Senhor do nosso lado. Então às vezes a gente olha, para a situação e fala assim, meu Deus, como eu cheguei aqui, Mas se não fosse o Senhor te guardando, se por 1 milésimo de segundos você ficasse sem a cobertura, sem a poderosa mão de Deus te protegendo, Satanás ele ia te estraçalhar. Não era nem para você estar mais viva, mas Deus tem guardado a sua vida, assim como ele fez com Jó, Satanás pediu a cabeça dele e ele falou assim, pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. E existem processos que nós precisamos passar, mas são sempre para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem e que essa palavra, essas promessas de esperança, de vida, estejam nos seus lábios nos momentos difíceis. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não sei como eu vou sair dessa, mas eu entendo que isso aqui é necessário porque eu tenho um bom Pai. Eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que vai me salvar, que vai me libertar, é o Senhor. E as suas palavras precisam estar em concordância com as promessas de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós perdemos de viver as promessas porque nós somos o nosso próprio não. Então, esses dias mesmo, uma senhora perguntou assim para mim, Ana, por que as minhas orações nunca são respondidas? Eu oro e nunca são respondidas as minhas orações. Ela falou assim, você sabe me dizer? Eu falei, eu sei. Ela sabe? Eu falei, eu sei. Ela falou assim, então por que é? Eu falei, porque você está dizendo que as suas orações nunca são respondidas. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente vai para o nosso secreto, clama ao Senhor, se posiciona, mas depois passa o dia inteiro reclamando e neutralizando aquela oração que foi feita. Então, que a sua palavra no seu dia a dia esteja em concordância com o seu pedido. Porque quando eu vou para um encontro, eu vou para um encontro querendo agradar. Lembra do primeiro encontro com seu marido? Você não foi sem tomar banho, de qualquer jeito. Você se arrumou porque você queria agradar. E quando nós vamos para um encontro com Deus, nós também temos essa intenção de agradar. Quando eu vou para o meu secreto, quando eu vou em oração, eu também quero agradar ao Senhor. E como que eu agrado ao Senhor? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu vou orar, eu preciso crer que quando eu apresentar aquele pedido para Ele, já aconteceu. Porque está pautado na palavra. Eu estou fazendo uma oração segundo a vontade dEle. Então, se tem um versículo, uma promessa que me garante que aquilo é a vontade de Deus para mim, então eu posso descansar. Se eu pedir, eu já posso sair louvando, agradecendo, na certeza de que aquilo já aconteceu. Mas o que acontece muitas vezes? Nós oramos e não confiamos. E aí passamos o dia inteiro falando, tá difícil, nada para mim dá certo e não sei o quê. Então você tem sido o seu próprio não. É isso, a Carla tá dizendo, às vezes a gente sem perceber se sabota, exatamente. A gente ora de manhã e cancela a oração à tarde. A Gisele tá perguntando se o quadro de oração vem em papel junto com o livro físico. Boa pergunta, Gisele. O quadro de oração, ele vem em um QR Code na penúltima página aqui do diário de oração. Aí você vai fazer o download, e você vai poder baixar e imprimir numa gráfica. Vai um curso também, um mini curso passo a passo de como você montar o seu quadro de oração, E aí você vai imprimir na gráfica em papel A1, que uma cartolina. Então, quem aí também ainda não tem o seu diário de oração do quarto de guerra para aprender a orar com sabedoria, Muitas vezes nós temos feito orações só de lamento, orações só de sobrevivência. E você precisa saber orar de forma estratégica, específica. E esse diário de oração do quarto de guerra vai te instrumentar. Vai ter orações prontas aqui, Se você estiver começando a sua vida de oração, isso é importante, Para você desenvolver o vocabulário, saber como se posicionar. Mas também vai ter aqui o passo a passo
de como você construir as suas próprias orações de maneira bíblica, né? As tá falando que ainda não tem. Então digita aqui, Rosa, a palavra oração. Você vai receber um link no seu privado para você receber o seu diário de oração aí na sua casa, com frete grátis. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E além de você ter as orações prontas e também o passo a passo além das orações prontas e o passo a passo de como você orar com sabedoria, vai ter também aqui um acompanhamento para você durante um ano, durante 52 semanas, para você alinhar o seu coração com o coração de Deus, né? Vai ter o seu tempo com Deus aqui durante um ano, perdão. Então você vai ter espaço ali para você colocar os seus pedidos de gratidão, fazer autoprofecia sobre cada área de sua vida, apresentar os seus alvos de oração, colocar o seu versículo bíblico da semana. Então é um material maravilhoso que eu gostaria de ter tido ele quando eu comecei, né, a caminhar com o Senhor, porque aqui realmente tem o passo a passo e mesmo alguém que nunca orou, seguindo aqui o passo a passo, vai conseguir fazer orações poderosas e orar com sabedoria de forma específica e eficaz. Vai ser bênção na sua vida em nome de Jesus e você ainda vai poder ensinar outras pessoas porque não sabe ainda, né, como orar de forma específica, de forma estratégica, de forma eficaz. Então, tenho certeza que esse material vai te abençoar. Então, deixa eu orar por você rapidamente. Eu te apresento, Senhor, as tuas filhas e te agradeço, ó Pai, por esse tempo de mesa, por essa palavra que foi liberada sobre nós nessa manhã. Pai, eu te peço que o Senhor fique conosco durante esse dia, nos dando, Senhor, direção de como nós devemos proceder, Senhor, em cada decisão, em cada atitude, Senhor, em cada pensamento, em cada sentimento. Que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Pai, dirige os nossos passos, derrama sobre nós, Pai, um óleo de alegria, nos dê, Senhor, olhos bons, para que nós venhamos ver, Senhor, os desafios de hoje, com a tua sabedoria, Pai, com a forma como o Senhor vê, que nós possamos ser vitoriosas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro céus abertos sobre as tuas filhas, que elas possam viver hoje um dia extraordinário, marcado pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, minha irmã, que você viva um dia extraordinário e que amanhã a gente não tem encontro, né? Nem sábado nem domingo, mas que na segunda-feira você possa estar aqui testemunhando do que o Senhor fez na sua vida. E eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado e honrado.